Bom, chegamos ao último bloco do Conexões de hoje, que está falando sobre direitos humanos, ditadura e vários outros temas também importantes para discutirmos a questão das violações dos direitos humanos na América Latina. Bom, estão aqui para falar com a gente desde o primeiro bloco o professor Francisco da Mata Tavares, que é professor da Faculdade de Ciências Sociais da UFG, bom, e também o professor colombiano Héctor Mondragon, professor, que é da PUC América Latina. Bom, professor Francisco, a gente está acompanhando agora, nesses últimos anos, uma escalada da violência em relação a pessoas que fazem parte dessa gama da GLBTT, né, lésbicas, gays, transexuais, transgêneros, hoje uma gama muito grande de definições, mas todas sofrendo com questões de tortura, de mortes, às vezes completamente infundadas no meio da rua, casos de também até mesmo seitas que querem fazer conversões, como se um gay pudesse deixar de ser gay. Tem várias notícias a respeito disso na internet e nos meios de comunicação a todo momento. Como é que o senhor percebe essa violação dos direitos humanos dessa parte da sociedade que vem se movimentando, mas que mesmo assim ainda não conseguiu a aprovação de uma lei contra a homofobia, que tem os seus direitos diariamente tangidos? Lamentavelmente, a luta LGBTT é talvez uma das mais desprezadas sistemática e expressamente por todo o espectro político nacional. A extrema-direita mostra a sua cara de uma forma virulenta e perigosa, dizendo, por exemplo, que os gays devem ser mandados para longe daqui e serem tratados. Exatamente o que Hitler dizia sobre os judeus, exatamente o que colonialistas diziam sobre povos que habitavam a África e a América Latina há 200, 300 anos. Algo, portanto, da maior gravidade e que deveria merecer o maior combate. Mas recebe no máximo uma censura tímida ou um silêncio por parte do espectro político ao centro e do próprio espectro político que se reivindica como a esquerda. Sabemos que no nosso país, uma simples política educacional que dizia que os homossexuais são tão humanos quanto os demais foi afastada pelo governo federal sob o estranho argumento de que não se faria propaganda de opção sexual. Sabemos que não se consegue maioria parlamentar, seja na base governista, seja na oposição, para se aprovar um projeto de lei que apenas regulamente algo que a Constituição já diz que não pode acontecer, que é a vedação à discriminação homofóbica. A gente não consegue aprovar essa lei. E sabemos que existe no nosso país, é preciso dar o nome disso, um verdadeiro genocídio. Os assassinatos, as torturas, os vilipêndios homofóbicos nos estádios de futebol, na televisão, nos programas que se dizem humorísticos e que na verdade são um repertório de ofensas fascistas contra toda uma parcela da nossa população, a escusa de uma certa liberdade religiosa para se promover ofensa a pessoas humanas, porque eu conheço textos religiosos monoteístas, do Antigo Testamento, do Novo Testamento, que falam, por exemplo, em apedrejamento de mulheres, que falam, por exemplo, em morte, e em nome do direito de liberdade religiosa, você não pode apedrejar nem matar pessoas. Eu conheço textos que dizem que você não pode comer camarão, como Levítico, e as pessoas não vão para as ruas contra o direito de se comer camarão. O mesmo Levítico, eventualmente, pode falar uma ou outra coisa sobre opção sexual, mas isso definitivamente não pode pautar a nossa agenda pública como tem pautado. Isso é muito grave. Eu acho que o machismo, o racismo e a homofobia no nosso país hoje têm adquirido conotações fascistas. Esse não é um fenômeno especificamente brasileiro, observa-se na tão civilizada e ocidental Europa, observa-se nos Estados Unidos da América, e me parece que é um processo que será elidido com políticas de Estado, mas também com uma forte mobilização por parte da sociedade civil e dos movimentos populares. É importante, então, tematizar-se a questão e não se naturalizar práticas como, por exemplo, a homofobia nos estádios de futebol, como a homofobia nas ruas, como os atos de violência contra homossexuais, contra mulheres, contra negros, que são naturalizados ou entendidos como parte da nossa paisagem social. Talvez essa seja uma das grandes problemáticas no que tange à falta de aplicação, o que tecnicamente a gente chama a ineficácia dos direitos fundamentais, no nosso país, mas de um modo mais amplo, globalmente. A gente vê também uma confusão muito grande entre o que é de âmbito da política e de âmbito dos cultos religiosos, das diferentes religiões, como se o Estado tivesse que basear suas leis nos cultos, né? Isso principalmente em relação a debates de aborto, em relação à homofobia. O senhor percebe também que cada vez mais esses grupos religiosos têm alcançado a política e feito da política um palanque para suas crenças religiosas?
O curioso é que, no âmbito do cristianismo, eu realmente tenho uma dificuldade de compreender algumas práticas, porque as próprias escrituras sagradas dos cristãos, eu não quero aqui abrir um debate teológico, estão escritas lá que dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus e que o cristão deve viver a sua experiência religiosa no âmbito privado sem apresentá-la ao âmbito político. Então, sem querer entrar num debate teológico, esses já não me parecem os melhores cristãos. Me parecem, na verdade, pessoas que querem dominar, humilhar, oprimir, negar a dignidade de outras pessoas humanas e se utilizam de qualquer discurso, por exemplo, da religião, para poder fazê-lo. Mas isso nem tem muito a ver com religião, isso tem a ver com humilhação, com opressão, com falta de respeito ao próximo. E aí se utilizam desse discurso religioso, porque ele não pode ser contra-argumentado, para poder praticar barbaridades. Eu fui aluno, num curso que eu fiz na Inglaterra, de um professor esloveno chamado Slavoj Žižek, e ele tem uma frase muito interessante. Ele diz que quando você leva a religiosidade para a política, chega-se à conclusão de que se Deus existe, então tudo é permitido. Porque quando você acha que está agindo em nome de Deus, basta colocar aquilo numa escritura sagrada, você não precisa argumentar, não precisa justificar, não precisa ouvir o outro, e aí pode matar, dizer que vai mandar para bem longe para poder ser tratado, dizer que o outro é abominável, dizer que o outro é uma aberração, e você não precisa apresentar sequer argumentos, dados empíricos, construções lógicas. Portanto, é o contrário do que se pensa. Muitas pessoas dizem, se Deus não existe, então tudo é permitido. Em política é o contrário. Se você argumenta em nome de Deus, as piores barbaridades podem ser feitas. E querem saber um exemplo do que é fazer política em nome de Deus hoje em dia? Olhem para o Irã. Olhem para alguns estados nos Estados Unidos da América, onde a população carcerária não para de subir e a violência também, porque se faz política em nome de Deus. Olhem para a Idade Média. É esse o modelo que nós queremos para as nossas sociedades? Com todo o respeito à liberdade de cada um crer e praticar o seu credo da maneira mais ampla que puder. Agora, levar isso para o campo das decisões políticas e para o Estado é algo que, a meu juízo, vilipendia as próprias bases teológicas que se diz professar. Bom, professor, para finalizar, o senhor destacou em vários pontos a questão da influência dos Estados Unidos. A gente sabe da influência dos Estados Unidos na definição das ditaduras militares na América Latina nas décadas de 60, 70. E em relação aos dias atuais, os Estados Unidos ainda é uma força opressora? Nós ainda somos o quintal dos americanos? Pues, hoy a mudanza principal es que no podemos falar simplesmente de un país, los Estados Unidos, sino los grandes grupos de capital transnacional. Eu falaria de quem é o governo dos Estados Unidos. Se você analisa o governo de Bush, por exemplo, seus principais quadros eram também diretores das grandes empresas, principalmente de um dos grupos de capital transnacional mais importante, que é o grupo do Citibank. Então, se você vê a senhora Condoleezza Rice, era a diretora da Chevron Texaco em Ásia. O senhor Cheney, que era o vice-presidente, era o presidente da Halliburton, que foi a que reconstruiu, entre aspas, Iraque, porque agora novamente vão ter que reconstruir. E você vê que a Monsanto tinha o secretário da Agricultura e que o senhor Rumsfeld, que era o secretário de Defensa, foi também o presidente da General Dynamics, que casualmente fabricava os helicópteros e aviões de guerra. Então, você vai encontrando aí todo um grupo, então a influência do capital transnacional. E esse capital transnacional quem quer impor uma nova ordem constitucional no mundo que está desconhecendo os direitos humanos. Porque o direito humano parte que o humano é humano, qualquer humano é humano. Então, está desconhecendo e está substituindo os regimes constitucionais que se construíram, como falei antes, desde a Revolução Francesa, com a Declaração das Nações Unidas dos Direitos Humanos, e está jogando no lixo isso com um novo ordenamento que tem umas leis de exceção que já não são de exceção. Os colombianos conhecemos isso porque tínhamos o estado de sítio, que era o estado de exceção, e o país ficou em estado de sítio desde 1945 até 1991. Então, a exceção era não estar em estado de sítio. Estamos entrando em um regime de exceção, de estado de sítio mundial, com as leis de segurança dos Estados Unidos, que já não é somente a doutrina da segurança nacional,
que existía antes en América Latina, imposta por los Estados Unidos, sino esa ley de los Estados Unidos que fue a lei que permite levar à cadeia um cidadão sem ter uma acusação por um delito feita por um juiz, sino simplesmente porque o governo acha que ele tem que estar na cadeia e torturar uma pessoa. Agora há leis que regulam a tortura, então he tirado isso. Mas por outra parte também se aprovam os chamados tratados de livre comércio, como quis ser o ALCA anteriormente, como são os que existem com grande parte da América Latina, que estabelecem um regime jurídico por encima das constituições e das leis nacionais e também das leis internacionais e do direito internacional. Então, por exemplo, os países que têm esses tratados, todo México, todo o Arco do Pacífico, tanto com Europa como Estados Unidos, se um nacional tem litígio, uma briga com uma companhia transnacional, não vai ser resolvida pelos juízes nacionais nem internacionais, nem de acordo com a lei e a Constituição Nacional, nem de acordo com o direito internacional, sino por árbitros privados que vão resolver de acordo com as costumes do comércio internacional. Então já não vamos a ter direitos humanos, sino costumes do comércio internacional, es decir, os abusos que em toda a economia colonial temos visto por séculos que o comércio internacional tem feito com os seres humanos, desconhecendo seu caráter de humanos. Então, está sendo imposta uma nova legislação, não somente para a América Latina, sino também para Estados Unidos, porque Estados Unidos asigna o Tratado de Libre Comercio e os cidadãos de Estados Unidos e de Europa e de Japão também vão a ser tratados, já não pelas suas próprias leis, sino por estos tratados que más que de comercio son de investimento, porque están para garantir los derechos dos humanos, no, los derechos dos investidores. Entonces, los derechos dos investidores pasan a estar por encima dos derechos humanos individuales y colectivos. Y se tiene un discurso que justifica todo esto con unas nuevas teorías como las de Huntington, que dicen o enemigo externo es el islamismo, o enemigo interno de los Estados Unidos son los latinoamericanos, porque tienen una idea de derechos colectivos. Eso es lo que él ve como un enemigo. Y Huntington no es cualquier profesor de una universidad, sino es un teórico de la estrategia de los Estados Unidos, de su política. Entonces se está construyendo una nueva juridicidad antiderechos humanos en todos los campos. Y eso se apoya, como en la época de Hitler, en ideologías, en supuestas ideas que pueden ser de racismo, que pueden ser religiosas. Las iglesias de Alemania, todas apoyaron a Hitler y los pocos que no, murieron en los campos de concentración con los demás. Bom, infelizmente nosso tempo chegou ao fim. Queria agradecer, professor, pela presença aqui. Muito obrigada por estar aqui com Conexões, contribuindo com a gente. Muito obrigado com vocês por convidar-me e com todos os que estão assistindo ao programa. Obrigada também, professor Francisco, que já está aqui com a gente há vários anos, né, participando e contribuindo. Muito obrigada, professor. Eu que agradeço, é uma alegria e uma grande honra conversar com o professor Hector, que eu diria que, mais do que interpretar o mundo de diferentes formas, o transforma com a sua fala, que a gente aprende muito. Eu fico muito honrado de estar aqui conversando com ele. Obrigado. Bom, e você também pode ser um parceiro do Conexões, participando por meio das redes sociais ou então do e-mail do programa. Você pode mandar sugestões de pauta, perguntas ou até mesmo críticas. E você também pode assistir a todos os episódios que já foram produzidos até hoje no blog do Conexões. Eu te espero no próximo sábado, às 5h30 da tarde. Os horários alternativos são no domingo, às 9h15 da noite e na segunda-feira, às 8h15 da noite. Uma ótima semana para você!